Oi, essa é a Gabi Xavier e sim, eu tô num lugar totalmente diferente, eu tô fora de casa, mas eu tinha que gravar vídeo pra vocês ainda nesse final de ano, então talvez tenha além desse alguns outros, não sei, quem sabe, mas o fato é que eu estou aqui pra comentar teorias de Shingeki no Kyojin. Essas teorias foram feitas por vocês, inscritos, e foram enviadas pra mim no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, Gabi Xavier, em todas as redes sociais, e eventualmente eu faço esse tipo de coisa, interação com o pessoal que me segue nas redes sociais, mandando perguntas e tal. Dessa vez eu peguei as teorias de vocês e eu vou comentar algumas delas aqui. Então você vai ver aqui se a sua teoria por acaso está aparecendo. Sim, esse vídeo vai estar recheado de spoilers sobre o que vem no mangá, então se você só assiste ao anime, essa aqui é uma zona de perigo, então fica com bastante atenção, toma cuidado se você não quiser ter spoiler nenhum para além do anime. Tem coisa interessante, mas é spoiler, você fecha esse vídeo agora. Algumas teorias foram textos enormes, então eu não vou ler tudo, senão vai ficar realmente um textão, mas eu vou tentar explicar e reduzir aqui pra vocês. O Felipe do canal Sempre Bom Saber comentou: tudo que nós vimos na verdade era um sonho da Mikasa que bateu a cabeça quando pequena e dormiu 4 dias até se recuperar. Então, nossa, se foi 4 dias só de sonho, ela sonha muita coisa, né? Um sonho assim realmente totalmente intenso, as coisas muito rápidas. E essa teoria de como ela realmente acontece muitas vezes, acho que dessa vez não vai rolar, Felipe. O Rafael então mandou uma teoria que é uma teoria temporal. Muita gente tem, muita gente fala sobre isso. Eu nunca fiz um vídeo até então, talvez um dia eu faça algo separado, mas basicamente o que ele tá falando, por exemplo, é que ele acha que o Eren, com o poder da coordenada, ele pode mandar suas memórias, ele interfere nas memórias do eu dele do passado, que inclusive não tinha coordenada lá no começo, por causa daquela primeira cena que ele tem uma espécie de pesadelo com coisas horríveis acontecendo, e ele vê também no mangá, no anime não tem isso, mas no mangá ele vê ali um pedaço da Mikasa com cabelo curtinho, o que ela não tinha naquela época, naquela idade dele que ele tava sonhando, dizendo que vê ele depois, né? Que see you later, ele botou aqui na versão em inglês. E ele acha que é justamente o Eren, segundo ele, no momento ali que ele tava morrendo no futuro, depois de tudo isso que ele passou, mandando algumas memórias dele com o poder da coordenada pro seu Eren do passado. E aí essa coisa do Eren tá mandando memórias, interferindo na memória dele mesmo no passado, porque a coordenada ela mexe na memória como uma teia de todos os eldianos em todos os tempos, teoricamente, o que na verdade seria possível isso acontecer. Por causa disso ele teria uma imagem da Mikasa de cabelo curtinho, até ele ficou, depois que vê ela, quando ele acorda e fala: seu cabelo tá muito grande, tem que cortar. E por causa disso também naquela cena com o Eren Kruger, o Coruja, ele teria falado sobre Armin e Mikasa que ele não conhecia. Também seria então por causa de uma interferência do Eren do futuro na memória desse cara do passado dele que não o conhecia. E aí ele fala uma coisa muito interessante que ele pesquisou na mitologia nórdica, da qual a Ymir é o gigante dessa mitologia, e muita gente inclusive já até me falou sobre isso em vários locais, falando que tem muitas referências e semelhanças aí de Shingeki com a mitologia nórdica. Isso pode ser um vídeo no futuro também, mas ele fala que nessa mitologia eles acreditam que o tempo, o passado e o futuro acontecem simultaneamente, como se fossem vários planos diferentes em que eles acontecem, e por isso Eren mandaria memórias pro passado. Isso de tempos simultâneos é engraçado, porque eu acabei de assistir Dark, a série Dark, eu não fiz review, não sei se vocês querem que eu faça, mas é essa mesma teoria de que passado, presente e futuro acontece no mesmo tempo e você não sabe qual tá interferindo no outro, porque na verdade tudo tem uma interferência, tudo que acontece no passado e no futuro, uma coisa é resultado da outra, não tem um início, meio e fim, é simultâneo. É interessante comentar. E aí por isso, não necessariamente, por exemplo, o Eren estaria nesse raciocínio, estaria no futuro modificando o que vai acontecer no passado, porque é um ciclo. Digamos que nesse passado em que ele está sendo modificado, já estava tudo pré-estabelecido, não existe um tempo em que o Eren do futuro não interferiu no passado. É meio confuso, tá? Eu teria que fazer um vídeo para explicar, mas isso aqui eu acho interessante. Eu não gosto muito da ideia de que o Eren tá indo lá e aí existia um passado totalmente diferente, e daí ele manda as memórias dele pro passado dele, manda as memórias pro eu dele do passado, e aí a partir disso, de outras interferências, ele consegue fazer um futuro completamente novo. Eu acho que o fim, se é que vai seguir esse raciocínio na história do Shingeki, mas o fim seria exatamente o mesmo. Terminaria então num ciclo temporal dele morrendo, mandando as memórias e tudo acontecendo de novo. Isso também justificaria aquela fala de que tá tudo acontecendo o tempo todo de novo, que seria justamente esse ciclo temporal de que o Eren vai, antes de morrer, ele manda memória no passado, acontece tudo, ele vai, antes de morrer, manda pro passado, e fica nesse paradoxo do tempo. Não sei o quanto o Isayama tá mudando de ideia sobre a história, eu ainda tenho vontade de fazer um vídeo me aprofundando mais nessa questão temporal, trazendo elementos que eu já anotei, eu tenho muita coisa anotada,
talvez eu ainda anime e traga alguma coisa pra futuro, porque eu fico muito desconfiando que o Isayama ele vai mudando de ideia, por isso que eu ainda não lancei esse tipo de vídeo. Mas talvez, se vocês quiserem muito, ele ainda sai. E naquela ideia de coma, de teoria de que a pessoa bateu a cabeça, o Isaías concorda um pouquinho aí mais ou menos com o Felipe, porque ele acha que é tudo um sonho e o Eren tá em coma num hospital. E aí nesse caso de Shingeki eu também acho que não, porque seria muito criatividade na cabeça desse garoto. Então, nesse caso, nessa história, acho que a gente pode eliminar o coma. Muita gente tá comentando sobre a questão do Titã Martelo de Guerra, que eu também tinha falado no meu último vídeo, eu falei no meu último vídeo do capítulo 100, comentando que eu achava que existia a possibilidade do Willy não ser o dono, a pessoa que estava ali com o Titã Martelo de Guerra naquele momento, porque realmente o sacrifício dele seria elevado a um outro nível, né? Ele não só se sacrificou, como ele sacrificou o controle, né, a posse de saber com quem estava o Martelo de Guerra, que teoricamente estava na família dele ao longo de tantos anos. Eu não entendo muito porque ele faria isso, talvez porque ele tinha tanta culpa assim sobre o que foi feito, sobre como a família dele ocultou as coisas, e aí ele meio que deixou acontecer. E muita gente, como o João Pedro, acha que o Titã Martelo de Guerra estaria com o guarda que tá ali sempre junto da família Tybus, depende da tradução que você viu, porque a gente ainda não tem uma tradução oficial dessa parte. Mas aí ele acha que por esse guarda tá sempre com o Willy, então ele tá sabendo de todos os planos sempre, e que justamente quando aconteceu o ataque do Eren ao Willy, ele tava ali perto, então ele tá sempre ali em postos pra caso algo aconteça, o que eu também acho possível, mas o que ele traz de curiosidade aqui é que ele ficou ali descobrindo que ele teria mais ou menos 2,10 metros, pelo seguinte. Ele comparou a altura do General Magath com o Zeke, e o General Magath seria um pouquinho mais alto que o Zeke, tem 1,83 m, então o Magath, segundo ele, teria mais ou menos 1,88 m, e esse guarda perto do Magath é bem mais alto, é uma cabeça de altura, então ele teoriza que ele teria mais ou menos 2,10 metros, ou pelo menos eu diria 2 metros, o que é bem interessante. Ele coloca aqui que seria então o personagem mais alto que a gente tem em Shingeki até então. Realmente é um cara ali que estranha ele ser tão assim diferente, sem ter nenhum propósito. Se ele não for ali o portador de fato do Titã Martelo de Guerra, alguma coisa a mais eu acho que esse personagem vai trazer. Ou é o Isayama trollando a gente mesmo, é um cara super alto apenas e morreu naquela hora, enfim. O Gabriel mandou a teoria aqui de que ele acredita que o Eren já sabia do plano da família ali, Tybus, de novo, tradução livre pra você por enquanto, mas que ele fez aquele ataque porque ele precisava dessa oportunidade pra acabar com o Titã Martelo de Guerra, mesmo ele sabendo que poderia não ser aquele cara ali. E aí ele também acha que no próximo capítulo a gente vai descobrir que o Willy não era o Titã Martelo de Guerra e que o Titã Martelo de Guerra com o seu portador mesmo seria muito forte, teria uma batalha muito grande dos dois. E aí ele inclusive acha que o Titã Martelo de Guerra seria o mais forte de todos eles. De fato, se você parar pra pensar, Titã Martelo de Guerra, teoricamente ele seria um titã com alguma força muito grande para batalhas, assim como o titã de ataque também. E antes de tudo isso acontecer, a gente ainda teorizava, até mesmo antes do Willy morrer, a gente teorizava que ia ter uma grande batalha ali dos dois, com o Titã Martelo de Guerra sendo um titã fortíssimo. Um titã que pudesse fazer frente ali ao titã do Eren, que tem 2 dentro dele, mesmo que coordenada. Se a teoria de que o Titã Martelo de Guerra está, por exemplo, com esse guarda que tem um porte muito grande, for real, talvez a gente consiga acreditar mesmo que ele represente um desafio muito grande. Seria muito frustrante que esse titã que a gente ficou tanto tempo sem saber quem era, qual era, onde ele estava, de repente ele não for nada expressivo, ou pior ainda, ele ter sumido com a morte do Tybur, que a gente acha que morreu, né? Eu acho que da forma que foi, eu sinceramente prefiro a explicação de que aquele cara morreu, com o titã ou não, que aquele cara morreu. Mas, Gabriel, eu continuo com a expectativa sim de que o Titã Martelo de Guerra não estivesse com ele, que a gente consiga ainda ver para onde foi esse titã e que ele tenha um poder expressivo, seja para batalha ou qualquer outro tipo de coisa que represente uma ação eficaz. Só porque a gente tem características muito específicas de cada um dos titãs e não saber, não ver, não entender, não ter nada muito gritante desse último que ele guardou, que o Isayama guardou bem escondidinho desde sempre, vai ser muito frustrante para todo mundo. Eu espero que a gente tenha um pouco aqui dessa teoria também, sim. O Pedro Sartori, não sei, ele acha que o guarda que leva a Pique, o porco ali, o Galharde, pra armadilha seria o Jean, por causa dos traços do queixo que parecem muito. Pra Pique ter reconhecido a pessoa que estava ali, o guarda, seria alguém que ela viu em Parades. Quem a gente sabe que ela viu em Parades foi Jean, Connie
e Levi. O Levi, como a gente já sabe, se você assistiu todos os meus vídeos de curiosidade de Shingeki, você sabe, ele tem mais de 30 anos, ele não cresceu a partir de então. Pra mim tinha que ser ou Jean ou Connie, tinha que ser um dos dois pra fazer sentido, pra Pieck ter ficado, opa, eu acho que eu conheço esse cara, eu acho que eu lembro dele de algum lugar. Pra fazer sentido tinha que ser um dos dois. Por fim, a gente tem uma teoria aqui do Vitor, na verdade são várias teorias juntas, eu vou tentar falar de algumas delas. A primeira é de novo falando que ele acha que o Titã Martelo de Guerra não tava com o Willy, como a maioria tá achando, e a gente vai se surpreender muito, de fato, ele se sacrificou e sacrificou o Titã também, que sumiu pra não sabemos qual é o Diano. Ele acha que o Reiner vai conseguir salvar o Falco, espero que sim também. Mas que ele vai ficar muito ferido, querendo morrer, o que ele já estava querendo mesmo de fato. Mas aí ele acha que o Reiner vai perceber que ele só era feliz em Parades e decide então se juntar ao Eren, se transformando naquele momento e ajudando a derrotar o Titã Martelo de Guerra. Isso eu acho meio difícil. Eu acho difícil que o Reiner tenha um estalo assim tão fácil e tão simples, principalmente para escolher um lado só. Como é que ele vai lutar ao lado do Eren se a princípio o Eren tá ali para matar pessoas que ele considera? Eu acho que ele realmente fez amigos em Parades, mas ele tem amigos, história e família ali em Marley. Naquele momento ele vai pensar na mãe dele que tá na plateia, ele vai pensar onde estão os amigos dele, os conhecidos dele, e na verdade talvez ele esteja tão desequilibrado, tão fora assim do eixo, talvez naquele momento ele não tenha nem a capacidade de discernir e escolher um lado ou outro. Ele pra mim é uma grande incógnita. Se a gente pensar assim em relação ao que a gente acompanhou desde o início da história, seria legal ele estar junto com Parades nesse plano que a gente não sabe exatamente qual é, mas a verdade é que eu aposto ainda em uma indecisão, em uma pessoa totalmente desequilibrada e cheia de traumas mesmo aí, precisa de uma terapia, precisa se equilibrar um pouquinho, tomar uns remedinhos antes de conseguir fazer alguma coisa efetiva, eu acho. Ou talvez até mesmo o oposto, se ele vê, por exemplo, que o Falco morreu, pode ser que ele se vire contra o Eren, já pensou sobre isso? Ele fala também em relação a Annie, que ele acha que ela já saiu do cristal, tá sendo mantida ali, meio que vigiada. Ele acha que ela saiu do cristal no meio do time skip, 2 anos depois do que acabou o anime. Aí o pessoal teria explicado pra ela tudo o que aconteceu e ela decidiria ajudar se não machucassem o pai dela. A Annie, pra mim, é outra que eu não consigo pensar exatamente qual lado ela escolheria, se ela escolheria um lado, porque a Annie sempre fez o que era conveniente pra ela poder voltar pra casa, o que era a promessa dela. Se, por exemplo, ela achar que ajudando Parades ela chegaria em Marley, eu acho que talvez com o foco de voltar pra casa, ela ajudaria de alguma forma, dando informações, ajudando a fazer planos. Agora, lutar de fato ao lado deles, eu não sei se seria a escolha dela. A gente aprofundou muito em quem era o Reiner, mas ela, a gente tem um pouquinho de foco em um capítulo desses flashbacks que aconteceram nos últimos capítulos do mangá. Fora isso, mais nada. Então pra mim é muito difícil teorizar. Eu acho que ela saiu do cristal, ela tá esse tempo todo no cristal, vai ser totalmente assim frustrante também, mas o que ela vai estar pensando, eu não sei. Eu acho que de início ela poderia ajudar sim com informações, com planos, mas sempre objetivando chegar de volta pro pai dela. Ele também acha que a Pieck e o Porco, os guerreiros de Marley, também vão se juntar a Parades, porque eles foram mantidos vivos naquela armadilha, então talvez ele pense que eles teriam sido mantidos vivos para se tornarem aliados depois. O Zack, ele não sabe, porque ele não consegue enxergar ele se juntando a Parades, por causa de tudo que ele fez com a tropa, e ele acha que existe 50% de chance do Eren morrer, não que ele queira que isso aconteça. Então, sobre Pieck e Porco se juntarem a Parades, eu acho dificílimo. A não ser, pra mim a única hipótese é se o Zack estiver junto, o que eu ainda acho, desconfio que a gente possa ter uma quebra de expectativa e ele não ter nada a ver com nada disso, não saber de nada e ser realmente um super traidor, diferente do que eu teorizei lá no vídeo sobre o Titã Bestial, mas pode ser que realmente ele não saiba de nada e seja mesmo aquela criança, filha da mãe que denunciou os pais e tá desde então manipulado. Mas pra mim a única chance dos outros dois ali se juntarem seria se ele justificasse, se ele os convencessem, porque ele sempre foi uma figura ali, o mais velho, o que eles respeitavam muito. Porque eles foram mantidos vivos ali, realmente a princípio a gente só pensa no Zack que está envolvido no plano, mas pode ter alguma coisa depois. Eles podem querer tirar informação, podem deixar eles ali presos para que no momento certo eles sejam engolidos por alguém. Talvez seja mais esse o caminho. Sobre o Eren morrer, essa questão dos 13 anos de fato existir, a questão de que quem tem o poder de um titã, 1, 2, 3, não importa quantos, depois de 13 anos o corpo não aguenta e a pessoa morre, se isso acontecer mesmo, ele vai morrer de qualquer forma. E pra história, não é também que eu acharia legal, que eu me divertiria, mas talvez pra história, esse personagem que tá passando por tanta coisa, que nesses 4 anos já amadureceu muito, já conheceu muito e já se modificou tanto,
talvez um fim trágico, um fim que ele morra mesmo, tanto coincidiria com aquela questão da primeira cena que eu falei na primeira teoria, da questão temporal e tudo, tanto acho também que traria um peso e uma potência pro final, se fosse bem feito, que seria talvez bem interessante, mais do que um final feliz. Mas diz aí o que você acha dessas teorias que eu comentei aqui no vídeo, fala também as suas teorias, o que você acha que vai acontecer com o Titã Martelo de Guerra, quem tem esse Titã, o que vai acontecer com o Eren, o que vai acontecer com a Anne, qual é desse guarda super alto, se o Zeke é traidor, se o Reiner vai virar de lado, se o Falco morreu. Vamos teorizar sobre esse capítulo 101 que vai sair daqui a pouco, tá chegando, mas a gente não sabe o quanto ele vai avançar, então vamos continuar teorizando e esperando muito que finalmente aconteça uma batalha. Eu espero que aconteça uma grande batalha. A gente ficou um pouquinho frustrada querendo que isso acontecesse no último capítulo, não aconteceu, talvez o 101 venha aí. Então comenta o que você acha que vai acontecer, curte esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue nas redes sociais para você também poder participar desse tipo de vídeo nas próximas vezes que eu fizer. Tchau, tchau!